Então, sem surpresa para aqueles que são da casa e costumam estar, sabem que estamos a seguir, versículo a versículo, o livro de Apocalipse e estamos agora a entrar no capítulo 11. Capítulo 11. Semana passada pregámos, ou falámos sobre o capítulo 10, preguei eu, os irmãos que estiveram, falámos acerca daquele livrinho que é trazido do céu e que João come. Falei-vos que este livrinho tinha a ver com a questão da palavra de Deus e produzia dois efeitos, não era? Doce na boca e amargo no estômago. Doce na boca porque a palavra do Senhor ela é de facto doce, mas o conteúdo daquilo que é a palavra de Deus depois torna-se amargo, especialmente para aqueles que não querem se arrepender. Era este o contexto. Estou aqui a fazer um resumo muito pequenino. O versículo 11 do capítulo 10 diz assim: E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e reis. Então o capítulo 10 termina com uma mensagem que é dada a João, falando acerca da sua missão como profeta. Da missão de profetizar. Então é interessante que no capítulo 11, no versículo 1, aquilo que acontece é de facto a missão do profeta. E a visão tem a ver com profetas. Vamos falar de duas testemunhas, mas antes das duas testemunhas temos aqui a questão do tempo. Mas é interessante que a visão de João, ou aquela visão do livro, encerra com a comunicação. Importa que profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Isto é a ideia de profetizar para toda a gente. E para que se profetize para toda a gente é preciso ter meios de comunicação para se profetizar, é preciso uma mensagem, esta é o que o Senhor dá, e agora João vai ter a próxima cena. Os irmãos não se esqueçam que nós estamos ainda na sexta trombeta. E estamos a falar de uma pausa de 2 capítulos. Falta a 7ª trombeta. Falei-vos também que sempre que se chega a 7 selos, 7 trombetas, depois há outros 7, já haveremos de lá ir, mas sempre que estamos perto de chegar aos 7, o Senhor faz uma pausa, que é interessante. E foi isto que falávamos a semana passada. Nós temos um Deus misericordioso. E sempre que chega quase ao culminar, Ele abre ali um parênteses para dar mais tempo para que as pessoas se arrependam. E a ideia de Apocalipse é esta mesma. Sempre que estamos a seguir até a abertura dos 6 selos, depois do 6º para o 7º há uma pausa. Exatamente para que as pessoas se arrependam. E aqui novamente há uma pausa. E a ideia, foi aquilo que falámos na semana passada, é entendermos que os tempos, eles são ditados pelo Senhor. E a razão pela qual o Senhor ainda não veio é esta mesma. A razão é para que as pessoas possam arrepender. E esta é a ideia de um Deus misericordioso. O que é que acontece imediatamente a seguir a esta ideia de comer o livro e depois importa que profetizes? Já agora, recordar, e para aqueles que não estiveram. Para que alguém profetize, só se pode profetizar aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. Não há nenhum profeta que seja verdadeiro que profetize alguma coisa que seja contrária à palavra do Senhor. Há muita gente que se considera profeta, há muita gente que fala e que diz que tem profecias, mas as profecias são sempre testadas e avaliadas por aqueles que são os ouvintes. E são avaliadas em primeiro lugar de acordo com a palavra do Senhor. Toda e qualquer profecia que vá contra aquela que é a palavra do Senhor é uma profecia de um falso profeta. E outra forma de testar as profecias é se elas se cumprem ou não. Se a profecia não se cumpre, é porque ela nunca veio de Deus. Porque toda a profecia que provém do Senhor, ela sempre se vai cumprir. Amém? Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Esta cana, porque fala aqui cana e vara, no grego é mais fácil de perceber porque as palavras apontam claramente para duas coisas distintas. Uma é a cana, e a cana era um objeto de medição. E pelo que nós entendemos, porque era semelhante a uma vara era de facto um bocado de pau, mas muito comprido. As canas, ou os objetos de medir, não eram tão compridos. Então, esta cana, isto é complicado. Esta cana, que é o objeto de medir, era uma cana bem maior do que as normais de medição.
Daí a Bíblia estar a dizer, foi-me dada uma cana, isto é um objeto de medir, como se fosse uma régua hoje em dia, mas nada a ver com a régua, mas é para os irmãos pensarem, está bem? Um objeto de medição, uma fita métrica, qualquer coisa assim, mas muito maior do que aquela que se usava normalmente. E dá para perceber porquê. Porque o objeto de medição é uma coisa que é difícil de se medir. Diz, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, há uma mensagem do anjo para o João, porque João, não se esqueçam, qual é a mensagem? Importa que profetizes outra vez. E agora é-lhe dada uma cana, uma vara, ou uma cana com uma vara, e esta cana serve para ele medir. E o Senhor está-lhe a dizer o que é que ele tem que medir. E o que ele tem que medir é o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Ora, antes de irmos aonde é que João se está a inspirar neste texto, onde é que o Espírito Santo também está a revelar-lhe do que é que ele está a falar, importa dizer o seguinte. Quem entende que Apocalipse já ocorreu todo, isto é, aquele que falávamos logo, estava a ver há quanto tempo é que foi, começámos a pregar isto, e já foi há 6 meses atrás, portanto já não se lembram. Mas nós falámos que há várias visões acerca de Apocalipse. Há quem entenda que Apocalipse é praticamente tudo para o futuro, há quem entenda que partes já aconteceram e outras ainda vão acontecer, e há uma minoria muito pequena, que são os preteristas, que são aqueles que defendem que Apocalipse ocorreu todo ali até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, etc, etc, etc. Bem, sem querer complicar muito, a primeira questão que se coloca é que templo é este que João vai medir? Porque hoje não existe templo. Certo? Não há mais templo. Existiram 2 templos, e ambos foram destruídos. E agora João tem uma visão em que ele tem que medir o templo. E o templo pode ser encarado como literal, e se foi no passado significa que esta profecia foi dada a João antes da destruição do templo, obviamente, e foi de acordo com a cronologia, e que ela se referiria a alguma coisa que estava ainda e que poderia acontecer naquela altura, pelo menos até o templo ser destruído. Esta profecia, adiantando só aqui um bocadinho, esta profecia fala acerca de proteção. E há um problema. Se eu encarar que esta profecia já aconteceu, esta proteção foi um bocadinho esquisita, porque o templo hoje está destruído. Porque esta medição que está aqui mencionada não é bem a mesma tipo de medição com que nós fazemos as medidas, para ver se cabe lá as coisas, ou como eu tive que fazer, o meu micro-ondas de encastrar estragou-se. Os irmãos têm aqueles micro-ondas que estão lá dentro, não é? E aquilo é uma desgraça agora. Sabem porquê? Porque eu não tenho nenhum micro-ondas, depois de 12 anos da minha casa ter sido estreada, neste momento não há nenhum micro-ondas no mercado que tenha as medidas exatas daquilo. E neste momento os micro-ondas, o mesmo modelo ou parecido, são 1,5 milímetro mais largo do que o cabo lá na minha cozinha. Isto para dizer o quê? Não é bem isto que João está a falar. Porque esta medição tem a ver com uma medição de proteção. Tem a ver, onde ele medir, o Senhor vai proteger. E isto é interessante. Este primeiro versículo aponta também para alguma coisa que acontece em Ezequiel. A vara está em Ezequiel capítulo 40. E depois também Zacarias 1 e 2 tem a ver com as medições. Profetas no Velho Testamento também lhes foram dadas algumas coisas e são-lhes determinados pedidos, nomeadamente mede. E isto está a acontecer também. E é interessante que no Velho Testamento aquilo que está a acontecer e o ato de medição também tem a ver com a questão da proteção, mas acima de tudo numa questão de restauração futura de Israel e também do templo, do segundo templo. Então, em Apocalipse, não podemos estar a falar nem do primeiro nem do segundo templo, porque eles já passaram, e parece que este texto está a apontar para a ideia de um novo templo que vai acontecer. Resta saber se este templo é literal ou se é simplesmente o templo espiritual. Vocês entendem? Como se fosse a igreja. Também há quem defenda que fosse isto. Há a questão da medição. E o que a medida é interessante diz: levanta-te, mede o templo de Deus
e o altar, que é o lugar mais santo, vocês entendem, e mede aqueles que neles estão. Então a ideia de proteção, porque já vos disse que aqui a medição, e para resumir, porque isto depois é um bocadinho complexo a nível teológico e tínhamos que entrar aqui na gramática do grego, e eu não quero entrar nisto, senão os irmãos ficam alguns já é difícil manter acordados, quanto mais se eu entrar nestas questões. Mas a ideia é, quando se fala aqui na medição, nós vemos o contexto do Velho Testamento, e a medição no Velho Testamento é proteção e restauração futura, de alguma coisa que o Senhor vai reconstruir e proteger, porque é Ele que reconstrói. E tudo aquilo que Deus constrói ou reconstrói, Ele protege. Certo? Porque é Ele que sustenta. Significa que não tem a ver com a vontade humana, não tem a ver com aquilo que os humanos querem, tem a ver com aquilo que o Senhor quiser. Nada se mantém firme a não ser que o Senhor queira. Você está cá ainda? É medido o templo de Deus, o altar e aqueles que nele adoram. Então é interessante que a proteção é do templo, do altar e das pessoas que adoram ali. Mas depois diz o versículo 2, e deixa o átrio, que está fora do... E havia o pátio. Os templos tinham pátios exteriores. Eram considerados, eram lugares ainda assim santos, mas menos santos do que propriamente o lugar santíssimo, onde estava o altar, o interior do templo, tudo isso era mais santo do que aquilo que estava cá fora. Vocês até se recordam que depois também havia o pátio dos gentios, porque eles iam, era como se fosse uma hierarquia, e quanto mais perto estivéssemos do templo, quanto mais perto estivéssemos do altar, mais santo o lugar se tornava. Exatamente evocando a ideia, e isto propositadamente, obviamente, e porque foi o Senhor, ao contrário daquilo que se possa pensar, isto não nasceu da cabeça do homem. A ideia da habitação foi um desejo, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Vocês entendem isto, não é? Quando David deseja construir uma habitação, é pelo amor que ele tinha para com o Senhor, mas isto foi de inspiração divina. E os irmãos recordam-se que Moisés, quando tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, o que é que o Senhor lhe pede imediatamente para ele fazer? Para se descalçar. Porque à medida que ele se ia aproximando de Deus, o lugar tornava-se cada vez mais... E este é um propósito interessante. Quanto mais perto, e é aqui só uma aplicação, porque não é isto que quero pregar, mas quanto mais perto de Deus nós caminhamos, se nós decidirmos de facto estarmos na presença do Senhor, mais santidade nós vemos. Não, Ele é 100% santo. Ele é sempre santo. Mas quanto mais perto, mais próximo, tu te aproximas da presença do Senhor, mais tu sentes a santidade e mais requisitos te são exigidos. Descalça os teus pés, porque o lugar onde tu estás é lugar santo. Porquê? Porque estava lá a presença do Senhor. Então no templo era exatamente a mesma coisa. À medida que o povo ia caminhando cada vez mais perto do altar, mais santo o lugar se tornava. E é interessante que diz assim, agora deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. Isso é, não uses a tua cana, não meças, significa isto profeticamente. Não se esqueçam, o versículo 11 diz, importa que profetizes outra vez. E estamos a falar de um ato profético. Então, não, o átrio que está fora do templo não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Pisarão a cidade santa. E o ato de pisar, sempre no Velho Testamento implica destruição, tem a ver com alguma coisa que está a acontecer. E dá para perceber nestes dois versículos uma coisa, resumindo, que é, esta profecia está a falar acerca de uma proteção que é o Senhor que vai dar num determinado momento, num determinado local, a um determinado tipo, em um conjunto de pessoas, mas essa proteção será cessada no exterior do templo e vai haver aqui um julgamento, que é isto que está aqui a falar. Porque não se esqueçam, nós ainda estamos em Apocalipse. E aquilo que temos andado a falar, estamos no parênteses da 6ª trombeta para a 7ª trombeta. Todas as trombetas trazem julgamento. E está a haver aqui um período de tempo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E aparentemente neste período de tempo é isto que vai acontecer. A ideia do templo, da proteção, mas fora do templo pisarão a cidade santa. Nós vemos isto em Isaías também, com a destruição da cidade de Jerusalém. E claro, a pergunta é sempre, mas isto é literal ou é simplesmente um simbolismo? E depois aí há opiniões para tudo. Dando-vos já a minha, neste caso eu acho que vai ser literal. Mas isto é a minha opinião. Sendo que há algumas coisas que são simbólicas e que podemos aplicar de forma espiritual apenas.
42 meses, nem sequer vou arriscar se isto é literal ou não. Mas parece que é. É um número demasiado literal. 42 meses. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E esta visão do templo, que pode ser encarado como espiritual ou literal. Do ponto de vista espiritual, há quem encare que este templo seria o remanescente, fiel. A igreja, que ainda estaria nesta altura. Aqueles que são fiéis. Há também quem entenda que seriam, se calhar, os judeus fiéis. Portanto, a igreja, mas maioritariamente constituída por judeus fiéis. Estamos a falar da cidade santa, Jerusalém, logo estaríamos a falar localmente de Israel, então estaria a falar, eventualmente, os israelitas. No entanto, o versículo 11 do capítulo 10 diz: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E este é o contexto imediatamente a seguir a esta expressão. Então Israel aqui pode ser, de facto, por causa do templo, literal, mas as pessoas que vão estar a adorar não vão ser apenas israelitas. É esta a ideia que dá, está bem? Só para os irmãos entenderem aqui um bocadinho. Relativamente à questão do templo, ele pode ser de facto espiritual, mas pode ser também literal. E se os irmãos olharem hoje Gonçalves, outra vez mostraste aquela coisa feia? Consegues mostrar aí? Não é a mesma coisa feia. Agora mostra-me aí, vê lá aí, mete lá aí a mesquita em Israel, se faz favor. Escreve aí, mesquita em Jerusalém. Mais fácil assim. Vê lá se consegues mostrar aí aos irmãos. Achas? Consegues? És uma benção. Se não conseguires, retiro o que disse. Já está? Então, mas mete ali. Bem, se calhar é melhor continuar a falar, porque eu acho que isto vai demorar, não é, Gonçalves? Enquanto o Gonçalves está ali à procura, os irmãos em Jerusalém, neste momento, no sítio onde antes tinham sido o primeiro e o segundo templo, ou na zona, o que existe é uma mesquita. E é uma mesquita bem grande, bem ornamentada, e, curiosamente, se calhar a maior parte de vocês sabe, apesar de não ser plano oficial do governo israelita, já está tudo planeado. A quantidade de material que é preciso, o dinheiro que é preciso gastar, bem como todas as plantas do terceiro templo. Então, em Israel há um setor, nomeadamente aliado à direita política, que tem tudo alinhado. Já tem os investidores, tem o dinheiro, tem o cronograma e a aplicação e quanto tempo vai demorar a construir o terceiro templo. O que significa que esta profecia pode ser de facto literal. Exatamente porque neste momento, em Israel, isto é a mesquita. Então, Israel neste momento tem ali em Jerusalém esta mesquita. E eles precisam de toda aquela área para fazer o templo que eles querem. Eu estou a falar daquela especificamente. Eles devem ter mais, não sei, mas esta é a mais conhecida. E é neste lugar que existe o plano de construir o templo, porque foi aparentemente por ali que o primeiro e o segundo templo foram construídos. Eles precisam daquilo tudo. Neste momento o plano já está. Só tem um problema. Só lá está a mesquita, mas vocês já perceberam que com Israel as coisas rapidamente também... Podes tirar. Onde é que eu quero chegar? Provavelmente esta história de eles terem um plano, se calhar isto tem implicações escatológicas. E talvez, olhando para a história e para este versículo, talvez então se fala acerca mesmo de um templo que vai ser construído literalmente. E se pensarmos que estamos então aqui neste cronograma nos tempos finais, entre a sexta e a sétima trombeta, provavelmente se calhar ali na zona da grande tribulação, como nós a chamamos, ou como vulgo é conhecida, eventualmente vai acontecer ali um remanescente fiel, vai haver ali alguém no templo, mas fora dele vai haver julgamento e destruição, tal como no contexto do Velho Testamento também sempre acontece. É aqui
nesta altura, que acontece o versículo 13, é dos textos que nós conhecemos e é daqueles que nós mais imaginamos, pelo menos. As duas testemunhas. Os irmãos já ouviram falar das duas testemunhas? Já pensaram nas duas testemunhas? Alguns já viram o filme do Deixados para Trás, também tem as duas testemunhas. E então este texto lá é literal, elas cospem fogo da boca, como aqui diz, inclusivamente, não é? Diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas. Ora, dar poder e às minhas testemunhas só pode ser Deus a falar, vocês entendem? Darei. Como eu vos disse, é aquela expressão edoté. Normalmente, edoté é dito por Jesus ou Deus Pai. Edoté. Darei poder às minhas duas testemunhas. João não as identifica pelo nome, mas fala delas com o artigo. As minhas duas. Não são duas quaisquer, são duas específicas. Duas testemunhas. E elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 3 anos e meio. Três anos e meio. Duas testemunhas que são definidas como testemunhas do Senhor. Elas terão tempo determinado para profetizar e a forma como elas estão vestidas é indicador de qual é o tipo de profecia e o que é que elas vêm fazer à terra. Elas estão vestidas de... E vestido de saco, normalmente acontece quando a pessoa está num estado emocional ou de luto, ou então está a pregar para o arrependimento. E parece que é isto que estas testemunhas irão fazer. Pregam sobre o arrependimento, mas por causa do julgamento que vai chegar, ou que já chegou, está a cumprir-se. É esta a realidade. Quem são estas duas testemunhas? E aqui a história não sabe, irmão, nem eu. Quem são estas duas testemunhas? O nosso imaginário fala, pensa em vários nomes. Os pais da igreja, ali no início, aquilo que eles acreditavam que seria, ou quem eles acreditavam que seria, era Enoque e Elias. Ali aqueles, no início, aqueles, depois dos discípulos, dos apóstolos, os discípulos dos apóstolos, no fundo, e os discípulos dos apóstolos, acreditavam, e esta era a visão da igreja primitiva, que a maior parte acreditava que quem seriam estas duas testemunhas seriam Elias e Enoque. O versículo 4 dá-nos algumas indicações. Ele diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante da terra. Desculpem, diante do Deus da terra. Desculpem. Portanto, vou ler outra vez. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isto leva-nos diretamente para Zacarias, capítulo 4. Um irmão que abra aí em Zacarias, capítulo 4. Que é para não ser só eu a ler. Zacarias, capítulo 4. Pode ser o versículo 1. Eu não sei. Espera aí. Deixa-me... Não é o versículo 1, não, desculpa. A partir do versículo 2. Pode ser a partir do versículo 2. Lê. Muito bem, agora o versículo 6. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Então,
o Zacarias não percebe nada daquilo que está a ver e faz aquilo que todos nós devíamos fazer quando não percebemos. Perguntamos. Mas a resposta que lhe é dada é um nome, Zorobabel. Zorobabel era um administrador e era alguém que tinha um papel específico que apontava para a construção e reconstrução das coisas. Zorobabel não era rei, mas era dali, da sua linhagem, que vem depois também de Davi, portanto aponta para uma linhagem messiânica, uma linhagem de rei. E isto é importante. Importante, quer dizer, é um pormenor, não é importante, pode ser ou não é importante. O versículo 12, porque ele pergunta outra vez, diz assim, falando-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a... Uau, é muito parecido, não é? Há 2 que estão diante do Senhor, 2 que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias não diz quem são e João também não diz quem são. Mas aparentemente, ou explicitamente, melhor diria, existem 2 que estão diante da presença do Senhor e estas são as suas 2 testemunhas. Continua a pergunta, quem são estes 2? Porquê que os pais da igreja diziam que eram Elias e Enoque? É fácil perceber, nem um nem outro passaram pela morte. Enoque foi tomado pelo Senhor, caminhou com o Senhor e pelo Senhor foi tomado. E o Elias foi lá no remoinho. Como em Hebreus, e era esta a questão que eles faziam, Hebreus, lá no capítulo, penso que é 9:27, Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma só vez e depois virá o juízo. Se ao homem só está ordenado morrer uma vez, o que é que os pais da igreja pensavam? Bem, então os homens não morreram, foram lá para o céu, descem, morrem e depois há o julgamento. E faz algum sentido, só que Jesus levantou Lázaro dos mortos. E houve outros quantos que ressuscitaram também, o que significa que eles morreram 2 vezes. E isto tira aqui um bocadinho a teoria pelo ar. A opção mais provável, se pensarmos em nomes, até seria Elias e Moisés. Elias e Moisés, se fosse literalmente se tivesse que ser 2 personagens que já passaram pela terra, quase de certeza que seriam essas. Isto partindo do pressuposto que estas 2 testemunhas tinham que ser, de facto, alguém do Velho Testamento. Vocês entendem? Moisés e Elias. Mas Moisés não morreu. Bem, sim, embora ninguém saiba onde está o corpo. E o versículo diz que era Satanás que estava lá a lutar para saber da localização do corpo. O Senhor nunca disse onde é que estava, e dá para perceber porquê. Vocês imaginem, os israelitas sempre, a determinada altura, agora não tanto, não são mesmo, mas durante a caminhada no deserto não havia povo mais idólatra do que Israel. Israel agarrava-se a tudo. Tudo o que pudessem transformar num ídolo, eles transformavam. Vocês imaginem o que era haver o lugar da sepultura de Moisés. Era o suficiente para aquele povo se perder. Basicamente eles iam adorar e fazer de Moisés, ou do corpo de Moisés, ou da sepultura de Moisés, um ídolo. Então, o próprio Deus, é pela palavra de Deus que ele diz, o meu servo Moisés é morto. Portanto, Moisés morreu. Agora, era uma pergunta de retórica. Mas nós vemos no Novo Testamento, quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, as 2 pessoas que estão diante dele falando acerca da sua morte, quem são? E aquilo que eles estão a falar é acerca da sua morte, da sua missão. E não deixa de ser interessante que seja Moisés e Elias. Isto dava para muitos debates. Sem querer complicar, há até uma linha teológica que interpreta que porque para Deus não há passado, nem presente, nem futuro, está tudo diante dele ao mesmo tempo, que aquilo que está a acontecer no Monte da Transfiguração
é ao mesmo tempo o episódio de Moisés a receber as tábuas e de Elias lá naquele monte a falar com o Senhor, e tudo se junta organicamente e quase filosoficamente, quase como um filme assim do Nolan, não é? Em que de repente aquilo que aconteceu no passado está a ter efeitos no presente e estamos a ver tudo ao mesmo tempo. Eu não sei, e não quero complicar nem filosofar muito, mas não deixa de ser interessante que as pessoas que estão a falar com Jesus no Monte da Transfiguração sejam Elias e Moisés. Depois estes nomes ganham mais força por causa daquilo que vem a seguir. Diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este versículo é muito difícil de engolir, porque não sabemos bem o que é que ele significa. Então eu vou resumir naquilo que nós temos a certeza. Estes são testemunhas do Senhor e o seu ministério durante aquele tempo que o Senhor pré-ordenou, ninguém lhes vai conseguir tocar. Muitos vão querer, mas nenhum vai conseguir. Eles vão estar protegidos. E é aqui que as duas profecias, as duas imagens se ligam e conectam. Porque lembram-se que João está a medir o templo, o altar e aqueles que estão no altar. E isto significa que quem ele mede, ninguém pode tocar. E agora são as duas testemunhas do Senhor que ninguém consegue tocar durante o tempo que o Senhor assim pré-determinar. Significa que eles vão ter poder. E aquilo que tentarem fazer com eles vai-lhes acontecer. Basicamente é, em latim é lex taliones. Basicamente é olho por olho, dente por dente. Literalmente isto. Aquilo que tu tentares pagar ou aquilo que tu tentares cobrar, é isso mesmo que vais receber. E é este versículo que está aqui a falar disso. Estas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Agora vejam. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Quem é que ora e que cai fogo do céu e consome lá o altar? Quem é que à sua palavra orou e não choveu durante 3 anos e meio? E quem é que foi o enviado que teve poder para converter as águas em sangue? E quem foi o enviado que feriu a terra do Egito com as pragas? E é aqui que a tese Moisés e Elias ganha força. Também é verdade, porque poderíamos dizer, mas Jesus Cristo diz que Elias já veio. Elias era o João Batista, profecia de Malaquias. Eis que enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E os apóstolos perguntam a Jesus, quando é que chegou Elias? Ele disse, é verdade, vos digo que Elias já veio. E ele fala de Elias sendo João Batista. Não porque não é pela encarnação, mas era pelo mesmo espírito que estava em Elias, era o que estava em João Batista, exatamente o mesmo ministério. Mas há um conceito que chama-se profecia de duplo cumprimento, que o irmão já deve ter ouvido falar, que é basicamente aquilo que se cumpre, mas pode ter implicações ainda mais futuras. Então há quem defenda que é verdade que Jesus diz, porque é mesmo Jesus que diz que João Batista é o Elias que haveria de vir, mas o grande e terrível dia do Senhor não chegou ainda. Então há quem defenda que este Elias tem que chegar primeiro antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, porque o grande e terrível dia do Senhor, a última parte desta profecia ainda não se cumpriu, vocês entendem? Então há quem defenda que Elias, porque não morreu e porque o grande e terrível dia do Senhor ainda não chegou, Elias tem que vir primeiro antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Bem, de todas as teses, a única certeza que se tem é... Certeza não é certeza, mas se fosse literalmente, aparentemente aquilo que se tem a certeza é que Elias é uma das testemunhas. Basicamente é isto. Mas pode acontecer que nem seja Elias nem Moisés, e é aqui a terceira opção, e podem ser duas pessoas que nenhum de nós conhece, e tal como o espírito de Elias estava sobre João Batista, o espírito de Elias e de Moisés estarem sobre estas duas pessoas. Vocês conseguem entender isto? Então, esta é provavelmente aquilo que eu acho que vai acontecer. Mas isto é a minha opinião e vale o que vale.
Eu acho que nem Elias, nem Moisés. Acho que serão duas testemunhas. Mas isto é hoje. Amanhã não sei. Amanhã não sei. Isto é daquelas coisas que não dá para ter a certeza. Mas uma coisa sabemos. Eles vão ter uma missão específica. E a missão é testemunhar. E testemunhar é falar em nome do Senhor. Testemunhar é falar aquilo que a palavra do Senhor fala. Testemunhar não é dizer aquilo que me apetece, não é emoção, não é a minha vontade. É única e exclusivamente pregar, partilhar, profetizar e testemunhar aquilo que o Senhor manda. Há muita gente que fala aquilo que o Senhor não manda. E aquilo que o Senhor não manda, ligando àquilo que falámos no início, não é do Senhor. Se o Senhor não manda, não é dele. E há muitas profecias, ou melhor diria, há muitas profetadas. Muita gente a dizer que fala em nome de Deus, mas não fala em nome de Deus. E há muita gente à procura de experiências e de coisas, como se Deus fosse um ser místico e que tivesse sempre que estar a falar ao nosso ouvido coisas audíveis para nós fazermos. Você quer ouvir o Senhor pode falar consigo no seu quarto. E Ele fala. Pode falar de uma forma audível, pode falar ao seu coração, mas há uma maneira pela qual eu tenho a certeza que o Senhor fala todos os dias, através da sua palavra. E estas testemunhas vão falar da palavra do Senhor. É interessante também perceber o seguinte. Você já percebeu que esta profecia é dada a João, mas João nem sequer aparece aqui como ator principal. E normalmente aquelas pessoas que se gostam de mostrar como profetas são aquelas que querem ter a atenção para si. Você já reparou que aqui já ninguém está a pensar em João? Você não está a pensar em João ao falar disto. Nem sequer tem a ver com as duas testemunhas. Porque a determinada altura elas saem de cena. O profeta não aponta para si, o profeta aponta para aquele que dá a mensagem, que é o Senhor. O verdadeiro profeta aponta para Deus, não aponta para si mesmo. Um profeta que aponta para si não é profeta de nada. Aquele que é ministro de si mesmo é um idólatra. Aquele que não prega aquilo que é Deus e não aponta para Deus e aponta para si, para o seu sucesso, para o seu ministério, não é enviado do Senhor. Quem é de Deus sempre aponta para Deus. Estas testemunhas só vão fazer aquilo que o Senhor lhes pede. João só escreve e só faz aquilo que o Senhor lhe pede. Que nós possamos ser assim também, meus irmãos. E quando acabarem o seu testemunho, isto é, a sua missão, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Já falámos do abismo. Há uma estrela, que é aquele demónio, que vai ter as chaves do abismo, vai haver aqueles demónios que vão estar no controle da terra, vão estar aqui a dominar, mas agora há uma besta. Há várias bestas, mas esta é uma especial. Esta besta é o anticristo. É este que vai fazer guerra. Estas testemunhas, o seu discurso vai ser duro e eles vão ter muitos inimigos. Importa que profetize a várias línguas, nações e reis. Estas testemunhas vão profetizar em saco de pano, que fala acerca do julgamento que virá. Não se esqueçam que o contexto é, ainda assim as pessoas não se arrependeram. Nem sequer dos ídolos, a Bíblia diz dos demónios a quem eles adoravam. É o que nós lemos nos outros textos. Capítulo 10 também, capítulo 9, desculpem. Foi no capítulo 9. Agora vejam. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Vai vencê-los e vai matá-los. E jazerão, isto é, estarão deitados os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Onde está o seu Senhor também? Onde o seu Senhor também foi crucificado. Diga uma coisa, onde é que Jesus foi crucificado? Onde é que Jesus foi crucificado? Em que país? Então, estão com medo? Então, mas a Bíblia agora está a dizer outra coisa. Não, digam lá. Foi aonde? Israel. Mas o que é que este texto está a dizer? Onde o seu Senhor também foi crucificado, mas está a dizer que a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que é que isto significa? Lembram-se da ideia do templo? E há proteção, mas fora do templo não há. Dentro do templo quem está é Deus. A ideia é esta. Chama-se Sodoma e Egito, mas nós sabemos que o Senhor foi crucificado foi em Israel. Então porquê é que esta grande cidade se chama espiritualmente Sodoma e Gomorra? E é fácil, Sodoma e Egito. Porque espiritualmente ela era como Sodoma e Egito.
Eles acabaram de matar as 2 testemunhas do Senhor. Não é nada que já não tenham feito antes. Mas, mais uma vez, estão tão corrompidos espiritualmente que, apesar do seu nome ser Jerusalém, a sua realidade espiritual é Sodoma e Egito. O que é que aconteceu com Sodoma? Desceu fogo do... E o Egito foi alvo das pragas. E aqui a mensagem de João está a dizer é: podes parecer uma coisa, geograficamente és uma coisa, tens nome de uma determinada coisa, mas eu sei espiritualmente qual é a tua natureza. E isto volta ao início de tudo. Sei e conheço as tuas obras. E nós conectamos novamente aquilo que se tinha dito no início. Sei quem és. Sei o que fazes. Conheço-te muito bem. Estes homens serão, ou os corpos destes homens serão visíveis e será um espetáculo. E é um espetáculo atroz, macabro, mas vejam a reação. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações, vou-vos voltar a recordar, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Tinham atormentado como? Reparem, quem se virava contra eles, quem queria fazer alguma coisa, acontecia a eles mesmos. E a palavra que eles vão pregar, testemunhar, é uma palavra de: vem o julgamento do Senhor. O que está a acontecer é julgamento do Senhor. E ninguém gosta de ouvir isto. E de repente, aquilo que nós vimos, vejam, não se esqueçam, a besta sai do abismo. E acontece aqui uma coisa que é uma cena macabra, que é: eles começam a trocar presentes. Sabem qual é a ideia que isto dá? A ideia é a inversão daquilo que é o Natal. No Natal nós trocamos presentes. Mas aqui eles vão trocar presentes porque as 2 testemunhas morreram. A ideia é uma festa demoníaca e diabólica de inspiração claramente satânica, onde eles trocam presentes felizes da vida porque 2 corpos estão no chão durante 3 dias e meio porque eles venceram. Então eles estão contentes porque aqueles seus inimigos morreram. E vão trocar presentes. Vocês sabem que o diabo não inventa nada de novo, ele só imita. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. De repente estes homens vão ressuscitar. E quem vir homens a ressuscitar vai ficar com medo. Imaginem quem os matou. Imaginem quem trocou prendas. Imaginem quem se alegrou. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do... E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Estamos no 2º ai. Concluindo este texto, não sei até que ponto este dar glória ao Deus dos céus é um verdadeiro arrependimento, nesta altura. Não conseguimos entender. Pela forma e por aquilo que vai acontecer nos episódios do Velho Testamento, parece que sim. Parece. Mas há pessoas que também ficam atemorizadas e dão glória a Deus simplesmente porque também é o que têm que fazer, independentemente de crerem ou não nele. Todo o joelho se vai dobrar. Mesmo aqueles que não acreditaram nele. Vocês entendem isto, não é? Então não sei o que é que vai, ou o que é que isto significa literalmente. Não consigo vos dar esses dados. Não consigo ter a certeza absoluta. Mas alguma coisa sabemos. É que neste episódio aquilo que vai acontecer, independentemente de quem é a testemunha, ou quem são as testemunhas, os nomes, sabemos que vão ser enviados do Senhor. E estas pessoas, pelo menos eu acredito que sejam pessoas, porque há quem interprete, já agora, para terminar, há quem interprete que estas 2 testemunhas é a igreja. Eu tenho dificuldades em entender isto.
Eles defendem que a primeira parte do templo também é a igreja, portanto esta é a mesma visão, mas duplicada em duas circunstâncias distintas. Fala acerca da mesma coisa, dos que estão protegidos e dos que não estão, dos que estão dentro e dos que estão fora. Estas duas testemunhas avançavam. Eles, bem, poderíamos pensar, mas se fosse a igreja, se calhar era só uma testemunha. Sim, a ideia do Velho Testamento é que para que um testemunho seja válido é preciso dois, não é? Então poderia ser a partir daí. No entanto, a missão da igreja nunca é julgar. E eles fazem isto, estas duas testemunhas. Então, eu tenho alguma dificuldade em entender isso. Para mim, literalmente, vão ser mesmo dois homens. Duas pessoas. Sejam ele Elias, Moisés, Elias, Enoque ou outros. Sabemos que são testemunhas do Senhor, são fiéis, vão morrer, mas o Senhor os vai ressuscitar e vai levá-los para o céu. E depois virá o terceiro ai. O terceiro ai é a sétima trombeta, mas isto fica para uma próxima vez. E é a partir daqui que os textos começam a ficar complexos. É a partir daqui que começamos a ter uma série de simbologia, a mulher, o dragão, uma série de coisas. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Não para termos a certeza da interpretação de tudo, mas para que o seu Espírito fale à nossa vida. No final, uma coisa é certa, meus irmãos. O futuro está nas mãos de Deus, sempre está nas mãos de Deus. É a Ele que pertence tudo. O passado, o presente e o futuro estão nas suas mãos. E por isso podemos descansar nele. Sempre e sempre. Amém? Vamos ficar em pé enquanto a Sara avança. Vamos terminar com um corinho e levantando também a nossa oferta. Deus